Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Muito Além das Finanças. Eu sou a Glaucia Coutinho e hoje eu tenho uma convidada muito especial porque ela é minha sócia. E é uma pessoa que a gente brinca, né? Muito diferente de mim. A gente é água e vinho, o oposto uma da outra. Então eu trouxe ela hoje para a gente falar sobre educação financeira. E falar muito, desmistificar aquela coisa do eu não tenho educação financeira, por isso que eu não lido bem com o meu dinheiro. Então a gente vai falar sim sobre educação financeira e sim sobre comportamento para ser eficiente quando a gente começa a aprender alguma coisa sobre educação financeira. Então minha convidada de hoje é a Jéssica Soares. A Jéssica é sócia gestora da InvestSmart, que é o maior escritório hoje da XP, né? E trabalha comigo. Eu tenho a sorte de ter essa mulher do meu lado. Então pensem, né? 2 mulheres trabalhando com investimento e olhando para as mulheres de uma forma diferente. E eu esqueci de falar uma coisa importante. A Jéssica tem também uma mentoria que também é focada para mulheres e que a gente chama de dinheiro delas. Então ela tem uma abordagem bem legal e eu, se fosse você, começava já a seguir a Jéssica. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu queria começar trazendo um pouquinho da sua história, porque eu acho que a sua história foi a sua história que me brilhou os olhos de entender, não é só sobre educação financeira, Exato. É também sobre comportamento, né? Muito ter um comportamento mais. protagonista, ter um comportamento claro, né? Eu sei o que eu quero, né? Então, se eu sei o que eu quero, eu vou correr atrás para descobrir o que eu preciso fazer para eu conseguir aquilo que eu quero. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, porque você começou a conquistar coisas que você não podia, por exemplo, nem dirigir, você já tinha coisa, teu sonho era ter a moto. Queria que você contasse um pouquinho lá atrás, como é que você chegou hoje, sendo gestora de um escritório, né, de investimento, saindo do absoluto zero conhecimento de educação financeira, quiçá de mercado financeiro, né? Exatamente. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua história para as pessoas te conhecerem. Bom, eu sou uma goiana. Lá a gente diz que goiano é goiano do pé Chega mais rachado. pertinho, senão eles vão te pegar. Isso. Eu sou uma goiana famosa do pé rachado, que isso aí é para mostrar que eu sou goiana eternamente. Sou forasteira aqui em São Paulo, mas tudo começou quando eu ainda era muito novinha. Quando eu falo muito novinha, eu comecei a trabalhar com os meus 13 anos de idade, né? Comecei trabalhando na feira, etc e tal. E tudo... Feira de vender roupa e tudo mais, que lá em Goiânia é muito famosa, uma das feiras que são maiores, inclusive no Brasil, que é a Feira da Lua. Só Tá ruim? mais pertinho. Não, agora foi. Agora vai. Feira da Lua. Feira da Lua. Ó, pessoal de Goiânia, gente. Mulherada sabe. Sabe? Mulherada sabe, exatamente. Então, tudo começou lá. Eu queria já começar a trilhar o meu próprio caminho. A minha família não era uma família de Mas você de começou porque você condições. queria ter o seu dinheiro? Ou você começou porque você falou assim, não, eu vou trabalhar porque eu vou botar o dinheiro dentro de casa? Inicialmente, era para ganhar o dinheiro para comprar as minhas coisinhas de menina. Quando eu já estava ficando mocinha, eu falei, cara, vendo a dificuldade da minha mãe, que era empregada doméstica, trabalhava em 3 casas por dia, eu falei, Eu isso não é vou pedir muito dinheiro injusto, pra ela, né? Entende? Eu estava Sim. querendo as minhas coisas, eu falei, eu preciso da minha liberdade. Então, tudo começou com essa consciência. Você tinha mais ou menos quantos anos? Uns 13 anos. 13 anos. Então, já comecei ali aos finais de semana. Aos 14, virei jovem aprendiz, que isso é um ponto muito importante, que foi uma grande virada de Que é um chave. baita de um programa, né? Exatamente. Então, assim, foi um dos melhores momentos da minha vida em relação à questão de trabalho. Porque eu trabalhei num órgão público. Então, eu pude ter a oportunidade de estar dentro de uma empresa que era grande. Então, o que eu fazia era importante. Então, a partir daí, eu fui começando... Isso vai melhorando a nossa autoestima, né? Totalmente. Eu vou olhando e falo assim, eu tô fazendo alguma coisa importante, eu tô entendendo que o que eu faço dá resultado. Alô, RH, olha os programas de jovem aprendiz. São né? importantíssimos, nossa, sem sombra de dúvidas. E a partir daí, eu falei, eu preciso começar a pensar maior. Eu mereço mais. Tudo começou com a questão de eu mereço mais. Tá. Eu coloquei isso muito forte dentro da minha cabeça. Esse era o seu mindset. Esse era o meu mindset. E aí veio o porquê. Por que eu queria mais? Eu não merecia estar daquela forma. E outro ponto, só quem é mulher e que já passou por transporte público sabe exatamente a dor de cabeça que a gente tem em relação à questão de assédio. Enfim, é muito complicado, desconfortável. Ficar num ponto de ônibus à noite sozinha. Exatamente. Então, assim, o perigo era constante. Desde o caminho da minha casa, que eu andava alguns bons quilômetros para economizar, inclusive, na condução. Então, eu acredito que isso também foi um grande mate, assim, da minha cabeça. Cara, eu preciso economizar o máximo possível. Eu quero que sobre mais dinheiro para mim para eu conseguir realizar as minhas coisas. Inicialmente. Eu falei, eu mereço
ter mais liberdade. Além dessa questão de querer coisas boas, querer mais liberdade, ajudar também, segurança. Você segurança. Sentia que exatamente. O transporte público me colocava numa situação de insegurança, de desconforto, né? Exatamente. Então eu preciso ter mais segurança e eu preciso ter liberdade para conquistar essa segurança, né? Exatamente. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que é super importante, é uma grande revelação, porque hoje, aos meus 33 anos, eu me sinto confortável para falar. Porque antes eu não tinha essa liberdade, eu me sentia muito culpada. Então, as mulheres que já passaram por algum tipo também de abuso sexual sabem exatamente quão recuada a gente se sente quando a gente fica exposta nas ruas. Então, eu quando era criança, literalmente uma criança, passei por algumas vezes esse tipo de abuso e eu falei, eu tô cansada. Eu não mereço que eu me preservo, isso. Né? Eu preciso de segurança, eu quero viver. Eu só queria viver. Esse era o meu único ponto. Eu quero viver com qualidade. Eu quero trazer também para minha família coisas de qualidade, coisas melhores. Então, hoje eu faço questão, inclusive, de falar sobre esse tipo de assunto, porque há muitos anos eu fiquei muito reclusa. Eu tinha vergonha, eu achava que eu tinha algum tipo de culpa. Mesmo sendo uma criança. Com a gente, exato. Não, principalmente sendo Entendeu? uma criança, né? Porque a criança não consegue ainda interpretar as coisas. Você não tem noção das coisas. Então, hoje, eu acho que a gente precisa também abordar esse tipo de situação, porque muitas de nós deixa isso travar o resto das nossas vidas. Inclusive para relacionamento, inclusive para trabalho, para posicionamento, para qualquer outro tipo de situação. Então, eu resolvo falar isso para as mulheres também, para justamente dar coragem. Que isso foi também a minha força. Foi a minha força de vontade. A disciplina só veio, primeiro, porque eu mereço. Segundo, porque eu não quero mais passar por isso. Sim, você tinha um porquê muito forte, exatamente, muito forte. E daí eu comecei a fazer anotação. Em caderninho, agendinha, super simples. Detalhe importante, naquela época não existia internet. Não existia smartphone ainda. Né? Então... Você não é dessa época. Eu era da época da Barça. Você estava um pouquinho mais adiantada. Você já tinha apostila, vamos dizer assim. Na minha época, o negócio era você tinha que ir para a biblioteca e rezar para aquele conteúdo que você quer. Eu quero esse conteúdo, tá lá na Barça. Exatamente. Né? Mas você começou a anotar no caderninho, mas você anotava o que no caderninho? O que você queria ou o que você gastava? Eu comecei anotando primeiro o que eu ganhava versus o que eu queria comprar naquele mês. Então, o que eu queria comprar? Querer é o que eu preciso de obrigatório, então assim, coisas pessoais, shampoo, absorvente. Preciso. Eu preciso, isso daqui eu preciso todo santo mês. Eu preciso lavar o cabelo. E eu anotava também o que eu queria comprar de especial dentro daquele mês. Legal. Então assim, como eu trabalhava na feira, por isso que eu citei o nome. Muita coisa, né? Eu via muita coisa. Só que eu tinha uma consciência tão forte, eu não sei explicar. Para mim era muito claro, era como se fosse um zoom. Se eu queria comprar uma blusinha, por exemplo, de suplex, que era o auge naquela época, eu falava, gente, hoje o trabalho da feira vai ser para blusinha de suplex. E eu conseguia fazer isso uma vez por mês. Era uma compra especial por mês. Ótimo. Só. Mas eu tinha isso tão claro, tão tranquilo dentro da minha cabeça, que eu pensava o seguinte... Eu vou conseguir, todo mês, eu vou conseguir comprar um pouquinho mais. E no final do ano eu tô com 12 blusinhas. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho um armário com blusinhas. Exatamente. Né? Então, isso para mim era muito forte. Então, o fato de eu conseguir anotar e ter a consciência, eu acho que é o ponto mais importante. Quanto que eu ganho? Quanto que eu vou gastar? E você não ganhava um fixo. Ele era variável. Exatamente. Isso é importante. Uma das grandes... desculpas, e aí a gente brinca quando a gente conversa muleta, né? Que a gente usa mas a minha renda, ela é variável, né? Tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho menos, e aí eu recebo picadinho, e aí eu não controlo. E aí um ponto que sempre bate a tua renda era variável. A minha renda era variável. Então, o principal ponto quanto é a minha despesa fixa todo mês? Então, no mínimo, eu tenho que trabalhar para conseguir aquilo ali. No mínimo. O resto é lucro. Aí a gente começa com o que é o prazer, o que eu quero, o excedente, né? O extra. Então, esse é um ponto interessante da gente colocar. Porque não era desculpa, você também tinha uma renda variável. Eu tinha, não tinha essa desculpa, não. Foi muito complicado, assim, para as outras pessoas entenderem esse fluxo dessas anotações que eu tinha, porque... Quando você tem pouco dinheiro, né? Eu não tive educação financeira. Isso foi uma questão de feeling, total feeling, e uma vontade muito grande de vencer. Comportamento. Foi comportamento, foi mental.
eu quero vencer, eu quero chegar lá, eu quero coisas melhores para mim. Exatamente. Então, a questão do eu quero e ficar parada não vai fazer. Resolver. Então, assim, eu quero e eu agir para aquilo. Isso. Então, a questão do comportamento é importante. Eu comentei com você quando a gente estava conversando aqui antes de começar, que eu vim ouvindo um podcast, acho que foi ontem. E uma das coisas que pegou para mim foi a pessoa falando sobre educação financeira. A gente tem muita gente que tem educação financeira, e aí tem educação, às vezes em casa, às vezes na escola, às vezes no trabalho. Não tive na escola, não tive em casa, mas quando eu comecei minha vida profissional, eu fui obrigado a estudar para tirar uma certificação para ser bancário, estudar para ter uma certificação para ser assessor de investimento, estudar para ter uma certificação para ser consultor, né? Sim. Então a pessoa tem educação financeira. O fato ela sabe pelo menos o básico ali, ela sei sabe o que eu preciso fazer, Exato. né? Mas o que acontece que eu não consigo implementar? É o meu comportamento. Total. E aí eu vou fazer uma analogia. Por que eu vou fazer uma analogia? Porque eu nunca tinha pensado. Quando eu estava no carro, eu falei, cara, é a mesma lógica da dieta. Total. Eu sei o que eu preciso fazer para eu ser saudável. Por que eu não faço? Eu sei o que eu preciso fazer para eu ter mais saúde. Total. E por que eu como besteira? Eu sei o que eu preciso fazer para ter uma velhice que eu consiga levantar do vaso sozinha. Exato. Eu tenho que fazer musculação. Estou fazendo. Então, assim, para a educação financeira não é diferente. Eu posso ter o conhecimento técnico, eu posso ser tecnicamente excelente naquilo que eu estou fazendo, mas aí a minha emoção acaba me sequestrando, porque eu estou tão estressado, tão angustiado, tão lá no limite do burnout, que eu não consigo ter autocontrole, eu não consigo ter disciplina, eu não consigo ter o que você teve antes de ter educação financeira. Exato. E você teve isso antes, tipo, cara, autocontrole. Eu sei quanto custa e eu vou trabalhar mais para comprar aquela coisa. Sim. E aí, eu queria que você evoluísse ali, falasse um pouquinho, saí daquela ponto, passa. Né? Não, saí da fase, fui trabalhar no órgão público. Acho que o órgão público é uma coisa legal para a gente trazer, porque eu acho que a gente começa a se sentir valorizada. Eu paro de me esconder quando você fala dessa questão do abuso e tal, e eu começo a ir para o lugar e eu entendo que eu tenho valor, que o que eu faço tem valor, né? Sim. E eu começo a entender que eu posso mais. Eu estou no ambiente onde eu posso mais, né? Exato. E dali, me conta, você ficou quanto tempo como jovem aprendiz no órgão público? Era município? Era do município? Não, do estado. Do estado. Então, eu fiquei em torno de 1 ano. Nesse inteirinho, eu comecei a trabalhar também, continuei trabalhando na feira. Porque era final de semana? Extra, só sábado. Era só sábado. Então, eu continuei tendo a minha renda extra. Com isso, eu comecei a evoluir no meu pensamento, nos meus desejos, que são um ponto muito importante. Eu posso sonhar mais alto, né? Eu posso sonhar mais, porque agora eu tô ganhando mais. E se eu ficar dando bobeira, eu sei que eu vou gastar com besteira e que o dinheiro vai embora assim. E eu vou continuar nessa mesma. Eu falei, legal. Meu intuito não é esse. Eu comecei a pensar em como é que eu vou me locomover sem depender de ninguém. Aí começou o desafio feio. Aí foi a briga, foi a luta. Aí botei a meta ousada pra mim mesma. Cara, carro eu não posso dirigir e outra, não tenho condição de bancar um carro. Qual é o transporte que eu posso? Na época tinha Jog. Quem é das antigas vai lembrar da Jog. A motoquinha. É a motoquinha. Ah. Então eu falei, cara, eu queria uma Jog. Só que as Jog já eram bem antigas e aquilo ali vivia dando problema, vivia parando em mecânico e tudo mais. Eu falei, como é que eu, mulher, vou no mecânico, o cara vai acabar comigo. Vai falar que é um negócio que custa 100, vai custar 300, 500 reais, sei lá. Naquela época era menos. Eu falei, eu preciso pesquisar quais são as opções equivalentes a uma Jog que eu possa usar dentro da lei, que isso era uma outra preocupação minha. Eu falei, cara, se eu pegar uma moto maior, sem habilitação, eu vou estar ferrada. Então, o que eu posso fazer dentro da lei? Na época, tinha... Você estava com quantos anos? Eu já estava com uns 15 anos, mais ou menos. Tá. Já estava com uns 15. Falei, o que eu preciso fazer para andar dentro da lei? Tinha surgido uma moto nova, que era totalmente nova no Brasil. Não sei se era chinesa, etc. Eu apelidei ela de Garelli. Ela apelida todo mundo, gente. Todo mundo tem um apelido. Quando eu gosto bastante, eu apelido. Então, assim, quem é das antigas das minhas redes sociais vai lembrar da Garelli. Então, eu falei, é isso daqui que eu preciso fazer. Quanto isso me custa? Quanto que isso custa? Eu posso? A partir de quantos anos eu posso? Isso te assustou quando você viu o preço? A primeira vez, quando você falou assim, nossa, é muito. Assustou? Eu tô acostumada a juntar o dinheiro pra blusinha de suplex, coisa, né? Agora, eu saio de uma blusinha de suplex, sei lá, de R$100 e vou pra um negócio de, sei lá, 10 vezes aquilo. Então,
Então, assim, era o número maior. Mas, ao mesmo tempo, me deu muito susto, sem sombra de dúvidas. Tá. Mas eu já vinha guardando algumas outras coisas. Então, Tá. assim, eu também fazia um bombonzinho para vender, inclusive, na feira, para as minhas colegas, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa Sim. e etc. Então, eu falei, como é que eu posso fazer mais? Que eu posso ir continuando fazendo mais? Então, eu comecei a guardar. Guardei em casa mesmo. Não tinha noção. Ou seja, não tinha Não educação tinha- financeira, não tinha mas educação você financeira. tinha o comportamento para. Exato. Eu tinha o pensamento de, se tá pelo menos eu tô colocando no porquinho, eu tô tendo um rendimento aqui de alguma coisa. Eu tô considerando esse dinheiro aqui pro meu eu do futuro. Então, eu comecei a já juntar essa grana e fui aumentando a dose. Quanto mais Eu ganhava, sabia, mais quanto eu mais eu subia. ganhava, quanto mais eu conseguia guardar por mês, aquilo ali ia me dando cada vez mais gás. Porque, para mim, era como se fosse uma competição comigo mesma. Comigo mesma, era incrível, assim, falava, se o mês passado eu consegui juntar, sei lá, R$50, esse mês eu preciso juntar pelo menos 55. Era E alguma é um coisa ponto assim. legal, que as mulheres não olham para isso, né? A gente sente prazer quando a gente consegue fazer uma Exato. coisa relacionada a dinheiro, né? E seja investir, seja juntar dinheiro, a gente começa a ter prazer. O problema é que a gente foi criado, a nossa cultura foi do endividamento. E aí, o que a gente faz? A gente acaba trazendo para nossa cultura, ai, dinheiro é ruim, ai, juntar dinheiro eu vou ter que cortar alguma coisa, eu vou viver na escassez. E não é isso. Então, quando a gente começa a ver o dinheiro multiplicar, a gente realmente Nossa, entende é muito que também prazeroso. dá prazer. Da Exato. mesma forma que eu vou lá e tenho prazer de comprar uma blusinha, eu tenho prazer de ver, poxa, esse mês eu consegui juntar mais, esse mês eu consegui... E a gente está falando de bioquímica mesmo. O nosso cérebro produz hormônios bons, hormônios que dão prazer quando a gente administra o nosso dinheiro bem administrado. Além de ter paz de espírito, né? Total. Ai, o dinheiro tá ali, se precisar de alguma coisa, uma emergência tá ali. Né? Então, eu comecei juntando. E aí, eu comecei a pesquisar. Falei, cara, se eu for juntar mês a mês, eu vou demorar muito tempo. Quais são as ferramentas que eu tenho hoje disponível para mim, menor de idade, sem crédito, sem muita coisa, porque eu estava começando Você tinha a vida. conta no banco nessa época? Não tinha nem conta no banco. Porque antigamente a gente não podia ter conta Não tinha. menor de idade, era bem mais Era complicado, difícil. né? Minha mãe, que horas que minha mãe ia conseguir me levar no banco, coitada, para poder fazer Porque as precisava coisas? dela para abrir a conta, Exato. com certeza. Então, assim, eu comecei a juntar, eu falei, deixa eu ver quais são as opções. Na época, eu conseguia comprar um consórcio já com meados dos meus 16 anos. Olha. Sozinha, que eu falei, eu não quero depender de ninguém. Porque quando eu cheguei com essa ideia em casa, todo mundo falou assim, tá bom, tá, você vai conseguir Porque dia, você vai conseguir. você sempre foi a pessoa das muitas ideias, Exatamente. né? Então o pessoal não levou muito a sério. Exatamente. Eu falei, pois então, peraí que vocês vão ver já. Então eu fui conseguindo comunicar dali pra cá. Fui na loja, já que eu andava a pé, essa também era uma das vantagens, porque eu sempre fui muito observadora. Quais são as oportunidades que estão acontecendo aqui ao meu redor. Inclusive até para trabalho, que eu falava, cara, se tiver alguma oportunidade melhor, eu tenho que fazer amizade com todo mundo, porque eu tenho que mostrar que eu sou boa. Sim. Eu quero trabalhar, eu tenho força de vontade, eu tenho vida, eu quero colocar o negócio para acontecer. E aí eu conheci um vendedor que falou assim, cara, você pode fazer um consórcio. A moto custava na época uns R$1.800, R$2.000 e poucos, alguma coisa assim. E aí, gente, pensem assim, 15, 18 anos atrás, mais ou menos. Tempo. Tá. É um dinheirão. Então, eu falei, mas como eu posso fazer isso menor de idade? Eu posso assinar o contrato e tudo mais? Ele falou, pode, tá tranquilo. Só que você vai ter que dar um lance. Aí entrou em detalhes que eu falei, cara, consórcio, me explica como é que funciona. Eu sou muito estudiosa, esse é um outro ponto também, que eu odeio ter que depender de outras pessoas. Então, eu falei, me passa toda a documentação, o contrato, que eu quero estudar. Porque eu quero saber se isso vai realmente acontecer. Esse é um diferencial da mulher. A mulher, geralmente, quando ela vai fazer um investimento, ela estuda. Ela tem que saber, ela quer ter a certeza ali. Isso. Então, eu queria ter a certeza de que eu estava fazendo um bom negócio. Primeiro, por mim, porque meu dinheiro era muito valioso para mim, era tudo que eu tinha. Sim. E outro, como é que eu vou chegar para minha família se minha mãe chegasse me perguntasse qualquer coisa, se eu não soubesse responder, eu ia me sentir a pior pessoa. Não por pressão dela, mas por minha mesma. Como é que eu entrei no negócio, eu não sei nem o que é, né? Exatamente. Então, eu sempre tive tudo na ponta da língua. Então, a gente estava até comentando aqui no começo, né, de Ariane, que eu sempre tô certa. Isso. Mas é por conta disso, desse esforço a mais que eu tinha que fazer por mim para conseguir fazer um negócio que eu me sentisse confortável. Que eu deitasse minha cabecinha no travesseiro e falasse, não, beleza, eu entendi, eu li tudo, fiz checklist, ok. Em menos de 4 meses, se eu não me engano, foi entre 4 e 6 meses. Como eu já tinha juntado a graninha, eu dei de lance. Fiz uma carta um pouquinho maior. Então, você começou pagando normal, comecei e aí pagando. Deu de lance. Tá. Eu peguei uma carta um pouco maior para conseguir ser contemplada já rapidamente
Em 4 meses eu consegui. A moto chegou fechada. Tinham que montar a moto. E quem disse que eu sabia andar de moto? Quem disse? Ou seja, tem um sonho. Depois eu vejo como é que eu resolvo. Eu vou resolver. Para realizar. Mas eu acho que nem você acreditou que ia ser tão rápido. Exatamente. Eu achei que ia demorar pelo menos 1 ano. Então, eu falei, cara, eu tenho tempo para poder aprender a andar de moto. Uhum. Então, assim, um grande ponto também, que eu sou uma pessoa muito sortuda. Eu sempre encontro boas pessoas para me darem ou apoio ou algum tipo de ajuda, não financeiramente falando, mas um suporte de falar, não, vem cá. Eu sei que você está querendo bastante, então eu vou te ajudar. Já que você quer... O universo ajuda. Quando a gente começa a se mover para o que a gente quer, né? O universo, Deus, a espiritualidade, ela dá um jeito de trazer aquilo para você. Mas eu preciso primeiro mostrar que eu tô afim e me movimentar, gerar energia, fazer a energia se movimentar para que aquilo comece realmente a acontecer, né? Exatamente. E eu tive uma grande amiga minha, Maiara, da época da igreja. Então, assim, eu sempre fui criada na igreja evangélica. E ela falou, não, eu tenho uma moto aqui e eu vou te ensinar a andar aqui na rua de casa. Que era uma rua que não tinha ninguém, não tinha movimento e tal. Era o final da rua, assim. E a gente começou a fazer alguns treinos. Começamos a fazer alguns treinos. Eu falei, beleza, agora eu já me sinto preparada. Mas você consegue ir junto comigo lá para buscar a moto, qualquer coisa, assim, vai que eu não consigo? Que é tipo meio que andar de bicicleta. Ela tinha marcha, mas era meio que simples. Ela falou, beleza, vamos. Peguei a moto, comecei a treinar, inclusive, no quintal de casa. Minha mãe ficou louca. Não, eu queria ver a cena das pessoas te vendo com a moto. Você chegando com a moto. Todo mundo falou assim, tá bom, né? Tá. Vai ela lá sonhando com mais uma loucura dela. Você é louca, você vai morrer nessa moto, pelo amor de Deus. Quando você falou, fui contemplada. Qual foi a cara da tua mãe, da tua irmã? Como é que foi isso? Foi de choque, sem sombra de dúvidas. Tipo, minha mãe é muito mais tranquila. Minha irmã... que você tá se metendo que você aparece com uma moto aqui? Que história é essa, né? Minha irmã danou comigo horrores. Mas um ponto importante, você é a filha mais nova. Eu sou a filha mais nova. Então isso é importante, né? Isso é um grande ponto também. Como eu tinha uma irmã mais velha, eu tinha uma referência. Que isso também para mim foi muito importante. Todo o sofrimento de algumas coisas que eu vi ela passar... Você falou, eu não quero passar isso, por isso. Eu não preciso passar por isso, que eu já sei que ela já se lascou lá na frente. Então, como que eu posso fazer? Porque nessa época também, grande ponto aqui. A minha irmã já estava na faculdade. Tá. E ela ia a pé, lá de casa até a faculdade, porque às vezes ela não tinha, não sei se era 75 centavos o valor do ônibus. E ela que também era muito forte nessa questão de economia. Eu falei, cara, eu não quero ir para a faculdade. E a gente tinha que fazer faculdade à noite. Eu estudava já à noite. Tipo, não quero ir a pé, não quero depender de ônibus. Entendeu? Então, eu falei, eu quero também isso daqui para ter essa liberdade. Porque o risco, o perigo é ainda maior. Então, quando eu cheguei em casa, passou-se um tempo, né? Eu já estava indo trabalhar. Cara, eu nunca vou me esquecer dessa sensação. Nunca vou me esquecer. Aí eu já estava trabalhando, nessa altura do campeonato, eu já estava trabalhando como secretária de um grande amigo meu também. E aí, a primeira vez que eu estava indo, e a Garelli, ela tinha uma cestinha. Garelli, Ela tinha uma cestinha. Eu coloquei a minha marmitinha ali, porque eu levava comida, logicamente. Eu não ia ficar gastando dinheiro na rua. Coloquei, amarrei ela ali no cantinho. Gente, aquela sensação da brisa batendo assim no meu rosto. De independência, né? Foi impagável. Eu consigo sentir essa sensação exatamente igual até hoje. Porque foi uma coisa tão marcante para mim, que eu falei, era exatamente isso que eu queria sentir. Era isso. Então, isso foi me dando cada vez mais impulso. Então, foi mostrando, tipo, eu consigo. Eu consigo. Poxa, eu peguei um sonho ousado, eu consegui. Eu quero uma outra coisa mais ousada. Eu consegui, eu quero uma... A gente vai dando mensagens afirmativas pro cérebro de que dá para dar mais um passo. Ó, eu consegui. E mesmo que você tivesse chegado lá, tipo, não consegui por algum motivo, ou você tivesse mudado de ideia no meio do caminho, não, decidi que não é a moto, é o carro. Né? Você poderia ter usado a carta de crédito do consórcio. Mas eu acho que o ponto é, até o fracasso faz parte do nosso aprendizado. Totalmente. Porque a gente não acerta sempre, né? Exatamente. Então esse é um outro ponto. Não adianta também eu entrar agora, com 40 e poucos anos, decidir, eu vou começar a investir, vou estudar sobre investimento e achar que eu vou acertar sempre. Só porque eu estou estudando agora, não é assim. Eu vou acertar todas as ações que eu vou comprar, eu vou acertar todos os fundos, eu vou acertar todas as operações que eu decidi fazer. Até os maiores investidores do mundo também têm a chance de risco, também perdem com algumas coisas, porque a gente não acerta 100% do tempo, em nada. Né? Nem horóscopo, eu vou até previsão de tempo, né? nesse negócio aí, nessa seara, conforme a linha do tempo for passando. Eu, com os meus 18 anos,
Já estava na faculdade, consegui uma bolsa do ProUni aos 17 anos. Estudei a vida inteira em colégio estadual, então tinha muita greve. Eu não tinha concluído ainda, faltava alguns meses para concluir. Mas a minha sorte também, por ser uma aluna muito dedicada, eu sempre fui representante de sala, sempre amei. Gente, vocês não estão entendendo. Ela continua assim até hoje. Tem um comitê de ética de não sei o quê, a gente chama a Jéssica. Tem um comitê para organizar a festa da empresa, a Jéssica tá lá no meio. Tem um comitê de precisa definir brinde, precisa fazer... Comigo. Ela tá lá, né? Eu tô em todas. Então, assim, eu sempre fui muito esforçada. Esse é um grande ponto. Mas eu também tinha resultado. Sim. Não é só esforço ao Léo. Eu tinha resultado. Você tinha esforço e você gostava de estudar. Eu gostava, então, eu tinha prazer. Pontos importantes aqui. E aí o diretor, cheguei na secretaria, preciso falar com o diretor, que eu passei na faculdade, só que eu ainda preciso terminar aqui. Se eu não tiver a declaração, eu não consigo entrar para a faculdade, eu vou perder a bolsa. Aí eu consegui entrar na faculdade aos 17 anos. Novinha. E aí eu continuei trabalhando, tudo mais. Você fez faculdade de administração? Administração de empresas. No meu primeiro semestre, eu falei, cara, eu quero mais. Eu quero mais dinheiro, eu quero um pouco mais. Era muito difícil lidar com a faculdade. Tava muito complicado, porque além da bolsa, eu tinha também que pagar a prestação da faculdade. Sim, a bolsa não é integral. Não era. Sim, é um pedaço. Então, tem apostila, tem uma série de outros gastos que eu falei, meu Deus do céu, não tô dando conta, porque você tem que estudar demais. É um ritmo totalmente diferente de uma faculdade particular. Eu não tinha isso tão forte assim. Falei, o que eu posso fazer? E eu tinha um grande amigo, que ele era comissário de bordo. E aí, nessa altura do campeonato, eu já estava com 18 anos. E ele chegou com a proposta para mim. Você quer fazer o curso de comissário de bordo? Você vai ter um mega de um salário. Você vai ter a oportunidade de viajar. E eu sempre fui muito sonhadora. Sempre fui muito de explorar coisas novas. Eu falei, quero. Falei, vou trancar a faculdade. Vi também se eu perderia a faculdade, a bolsa da faculdade. Eu sabia que eu poderia fazer isso por um tempo. Fiz o curso de comissária de bordo. Se formou em Me formei, importante. Né? Consegui tirar a prova da ANAC, que era dificílima. Muito difícil. Eu tenho algumas amigas que são comissários. Então, assim, não era tão fácil. E aí, eu comecei a trabalhar nesse sonho. Então, esse é o grande ponto que eu quero falar, que nem todas as vezes a gente vai acertar. Então, esse exemplo aqui... Mas eu preciso experimentar, né? Eu preciso experimentar. Porque se eu ficar parada, eu vou errar sempre. Exatamente. Eu tenho 100% de não de resposta, né? Exatamente. E aí, eu comecei a correr atrás de vagas para ser como uma comissária de bordo. E todas as vagas eram aqui em São Paulo. Todas. Não tinha nenhuma seletiva. Aí São Paulo começou a aparecer na tua cabeça. Aí São Paulo já começou daí, ó. Já é caso antigo. E aí a gente começou. Eu e a minha irmã fizemos o curso, tá? Só pra deixar claro. Não, aí a sua irmã começou a olhar e falou, tá, ela tá dando certo em algumas coisas. Deixa eu olhar o que ela tá fazendo, né? Depois ela comprou moto também, tá? Conseguiu realizar o sonho dela. Só falta você me dizer que daqui a pouco ela tá pensando em ser assessora de investimento. Não, aí é exagero. Ela também é formada em administração de empresas, mas acho que é demais. Ok, deu, né? O gosto dela é um pouquinho diferente. Então, a gente começou a correr atrás pra vaga. Esse amigo meu conseguiu um voo pra mim aqui em São Paulo, fiquei hospedada na casa dele, mas assim, todos os outros cursos eram meus. E aí, a gente fez na Azul, eu e minha irmã. Ela conseguiu passar na seletiva, eu não consegui passar. Meu mundo, naquele momento, acabou. Que era tudo que eu mais queria na minha vida, era essa liberdade, era ter mais receita. Enfim, eu queria muito, eu queria demais isso. Nossa, Deus sabe como eu queria. E como o meu mundo acabou quando chegou esse momento. Por circunstâncias da vida. Nada acontece por acaso, eu falo isso. Nada acontece por acaso. Às vezes não é o que a gente quer, né? Exatamente. A gente fica muito frustrado. Exato. Mas... Minha irmã não seguiu com a carreira de comissária de bordo. Mas ela chegou a ser, não? Não chegou a ser. Ela passou na seletiva, ia ser contratada, resolveu casar. E graças a Deus, porque hoje a gente tem 2 crianças lindas aí, meus sobrinhos amados. E eu desisti. Mas eu desisti por um motivo. Eu não tinha dinheiro o suficiente para vir, porque na sequência ia ter outra da Gol. Você ia ter que vir de novo, fazer todo o processo, ficar em São Paulo. Não tinha condição, eu não tinha dinheiro mais, porque aí esse ponto eu já tinha responsabilidade de dentro de casa. Aí eu tinha que pagar a conta dentro de casa. Eu não poderia chegar na minha mãe e falar assim, mãe, deixa eu não pagar uma conta XYZ para poder ir, e não ia resolver, era muito pouco. Falei, agora vamos fazer o seguinte, hoje eu vou ter que desistir disso. Mas eu volto em algum momento se fizer sentido. Falei, eu já tenho a certificação, que é o ponto mais importante. Tirei uma carteirinha, que também era caríssima na época. Tinha vários custos que acabaram comigo nesse período, no curto período. Voltei para a faculdade. Falei, vou voltar para a faculdade, que eu não posso ficar parada de jeito nenhum.
Na primeira semana da faculdade, encontrei lá uma vaga estampada, assim, Caraca, agora me fugiu o nome, Jesus. Estagiária. De um banco. Olhei, na hora que eu vi aquele valor Aí você falou, da bolsa, eu vou falei... ficar rica, né? Falei, só vai dar eu lá. Só vai dar eu. Fui na ousadia, porque tinha outras coisas que eles estavam exigindo. Vaga de banco é sempre concorrida, principalmente para estágio, sempre. Programa de trainee, de estágio de banco é sempre muito concorrido. E eu falei, cara, eu vou na cara e na coragem, porque eu sei que assim, eu me garanto no meu esforço, eu sei que eu sou boa, que me explicar uma vez eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Não tem alguns outras certificações, mas se for o caso, se eles me deram oportunidade, eu faço e resolvo isso. Dito e feito, cheguei no banco, vi aquela mulherada linda, gente do céu. Na hora que eu vi, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ser bonita desse jeito. Você é bonita, Jéssica. Gente, pelo amor de Deus, né? O que eu faço aqui? Mas a elegância, sabe? Aquele porte, aquela educação. Ou seja, você viu uma coisa diferente, né? Isso, você falou, totalmente diferente. Outro ambiente que eu não conhecia, né? E eu falei, olha, eu não tenho todas essas certificações aqui, eu não tenho todas essas habilidades, porque exigia, inclusive, carro na época. Eu falei, eu não tenho carro, mas eu tenho moto. E eu não tenho preguiça pra andar, não. Você me coloca qualquer rota aí que eu faço, não tem problema algum. Eu fui contratada como estagiária. Olha. Tudo começou aí. E aí eu fui evoluindo e tudo Ali mais. você começa a aprender coisas sobre mercado financeiro, sobre como é que... Aí, formalmente, você começa a entender... Ali foi. Aquilo tudo que eu fiz do meu comportamento era educação financeira, do anotar... Total. Mas você começou a entender formalmente Exatamente. Então, eu fui evoluindo. Passou-se alguns poucos meses. Eu ainda estava no período de experiência. Eu falei, cara, não tá dando. Realmente, eu preciso de um carro. Então, chovia muito. Lá em Goiânia era muito quente. É muito quente. E eu falei, eu preciso de um carro. Eu tô chegando no cliente de moto, mas eu tô chegando suada. Minha maquiagem derreteu, né? De saia, não dava para ficar andando. Era uma coisa muito desconfortável. Eu falei, eu preciso dar um próximo passo. O que eu posso fazer? Só que dessa vez aí eu tive que partir já para o financiamento. Porque não tinha condição. Não tinha condição. Eu preciso disso rápido, né? Exatamente. Não vai dar tempo de eu comprar o consórcio, de ficar esperando, ou de dar um lance, ou pegar uma carta contemplada. Mais uma vez eu tive pessoas que me ajudaram assim, a dar um direcionamento de falar assim, eu queria um carro mais velho. Aí, a irmã do meu cunhado falou assim, Jéssica, para de ser louca. Você vai pegar carro velho para ficar quebrando na sua mão? Não. Hoje você tem condição de pegar um carro zero, porque as condições estavam muito boas, estava numa fase assim que a economia estava muito bacana, estava bem aquecida. Ela falou, me passa seus dados certinho, que eu vou ver aqui, fazer sua ficha para ver se passa. Tá. Não te prometo nada. Eu falei, tá bom. Aí, nesse caso, eu tava zero expectativa. Eu falei, cara, acho que não vai dar certo. Tinha que fazer uma viagem pro Rio de Janeiro para passar o Réveillon com as minhas amigas. Primeira viagem que eu tava fazendo. Viu, gente? Tinha que fazer a viagem pro Rio de Janeiro. Não, mas aí eu já estava organizadinha. Até para essas questões a gente já fazia. Não, mas não é questão de desorganizar, não. É como se fosse uma obrigação. Tipo, eu vou sair. O lazer é importante. É importante. Gente, ela adora festa. Eu adoro. Todo mundo que me conhece sabe. Mas eu já estava tudo organizado. Eu falei, cara, ok. Eu sei que eu estava dentro daqueles ônibus, dentro do aeroporto. Eu recebo uma ligação da Rose. Que cor você quer? Preto, branco ou vermelho? Eu falei, oi? Como é que é? Saiu. Ela saiu. Vai dar certo. Eu falei, não acredito, Qual foi a cor Rose? do seu primeiro carro? Preto. Achei que ela ia falar vermelho. Ok. Preto. É porque uma amiga minha tinha um Ford Ka vermelho. Eu falei, eu quero um diferente, né? Eu quero um diferente. Eu sempre gostei também de ser diferente. Esse é um grande ponto. Novidade, né? Então você pegou um Ford Ka preto. Um Ford Ka preto. E aí eu falei, agora eu tô com outro embrólio. Porque nessa altura do campeonato eu já tinha trocado de moto, não estava mais com a Garelli. Vendi a Garelli, assim, sem querer, porque chegou uma oportunidade para mim. Minha irmã, que inclusive vendeu para mim. Troquei. Eu consegui vender a moto pro dono da concessionária que tinha me vendido a segunda moto. Eu preciso dizer que a Jéssica é uma boa vendedora. Não preciso dizer que ela é boa vendedora, né? Ela foi lá buscar o carro na concessionária, vendeu a moto para ele. E esse foi o valor que eu dei de entrada, um pouquinho mais, que eu tinha juntado já de alguns meses do salário. Falei, agora Deus vai me prover. Eu tava com muito medo. Aí, nesse ponto, eu tava com muito medo de tomar essa responsabilidade. Porque eram 48 parcelas. Ai, é longo, é maior, longo, não sei o quê. Dá um medo, né? R$ 736,42. Gente, marcou ou não marcou? A gente guarda, A gente guarda. Isso, para mim, foi muito importante. Quanto que essa parcela vai corresponder ao meu salário? Quantos % do seu salário? Líquido, né? Líquido, exatamente. Líquido. Dava uns 30% certinho. Nossa. Certinho.
E isso porque eu ainda tinha que pagar o seguro do carro, que foi uma outra coisa que eu falei, não abro mão de jeito A nenhum. gente acha que é só o carro. Aí tem o seguro, tem o IPVA, tem a gasolina, manutenção, combustível, lavar, etc. tarará. E tal. Sim. Lavar, eu mesma lavava. Falava, o quê? Eu vou economizar. Mas você morava em casa, é mais Morava fácil, em casa, né? Prédio nessa um pouco época, mais complexo. Não tem jeito, aí não tem condição. Mas aí eu fui e a Rose virou pra mim e falou assim, Jéssica, você vai conseguir. Você sabe por que você vai conseguir? Esse é o seu terceiro automóvel. Se de tudo, Deus me livre e guarde, você eventualmente sair do banco, sabe o que você pode fazer? Você já vendeu roupa, você já vendeu bombom, você é uma pessoa super expansiva, enche isso daqui de roupa, de joia, de qualquer coisa e vai vender para suas amigas. O quanto é importante ter alguém que acredita na gente, porque às vezes a gente não acredita na gente, Nesse né, momento, Jéssica? eu realmente não estava colocando todas as minhas fichas, porque eu estava com medo, porque a essa altura do campeonato eu tinha muita responsabilidade. É que começa a aumentar, né? A parcela da moto é uma coisa, uma parcela de um carro é outra, né? Outra situação. E nessa altura do campeonato eu já estava morando com a minha avó. Era eu, minha avó e a minha irmã. Eu falei, eu não posso dar bobeira, de jeito nenhum. E a sua avó contava com o dinheiro de vocês. Contava com essa responsabilidade. Sim. E no fim deu tudo certo. Graças a Deus. Obviamente, tive alguns percalços durante a saída entre o Alfa e depois que eu fui pro Safra. Foi um período bem difícil na minha vida de transição. Sim. Bem complicado. Mas no fim das contas, eu consegui resolver tudo. Consegui quitar o carro certinho. Depois, quase no fim, faltando menos de 12 parcelas, bateram no meu carro, deu um PT no carro, literalmente. Eu falei, agora, como é que eu vou fazer? Senhor Jesus. Mas você tinha o seguro? Eu preciso do carro. Eu preciso do carro. Mas aí, eu tinha que terminar de pagar as prestações do carro para poder pegar outro. No fim das contas, aí eu já tinha conhecido o Fernando, nessa altura do campeonato. Fernando é o marido, meu esposo. Gente. E aí ele falou, vem para São Paulo, você vai ter muito mais oportunidade e tudo mais. Em São Paulo de novo. Voltamos à estaca de novo do zero do lado de São Paulo. Ele já estava em São Paulo ou ele estava ainda no interior? Estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. E aí eu falei, olha, eu não vou sair daqui com essa responsabilidade da minha avó. Tava quase terminando a faculdade já nessa época. Quase. Tava faltando 6 meses para terminar a faculdade. Eu tô terminando minha faculdade. Né? Tá difícil aqui no banco, tava bem complicado. Na época o Safra tava querendo fazer algumas reestruturações e tudo mais. Eu já tô com meu carro lascado, vou ter que correr atrás de outra situação dessa, eu não sei quanto a mais eu vou ter que gastar, etc. Eu falei, eu não vou sair da minha casa, deixar minha avó sem uma aliança no dedo, sem um compromisso. É isso aí, mulher poderosa. Eu sabia o que queria, exatamente. Tanto que a gente resolveu e falou, não, tudo bem, então vamos nos casar e etc. Vamos fazer como manda o figurino. E aí você vem para São Paulo, porque eu tenho certeza que aqui em São Paulo, cara, você vai brilhar, você vai fazer tudo. Além do amor que a gente tinha um pelo outro, né? Com certeza. Óbvio, que era difícil. Ele não estava te convencendo a vir para São Paulo por conta da oportunidade. Não. A oportunidade foi que ele usou para te convencer. Né? Ele queria casar, ele queria vir para perto, né? Exatamente. Quando eu chego em São Paulo, toda aquela mudança, né? Aquele pandemônio de tudo novo. Que ano era esse? Final de 2015. Tá. Que eu casei, passei um mês casada lá em Goiânia para terminar a faculdade. E veio depois. E vim depois, ele foi lá me buscar. 2015, 2016, começando em 2016. Fiz CPA 20 aqui, tinha ganhado bolsa para fazer CPA 20 lá em Goiânia, porque eu tinha que é uma certificação para trabalhar no banco, para ir evoluindo, crescendo no banco. Legal. E aí, eu falei, cara, o que eu sei fazer? Banco. Uhum. Tentei vaga em banco, só que só tinha vagas, assim, muito longe de casa. Eram vagas assim que... E São Paulo é muito grande, isso é muito trânsito, é complexo, né? Muito complexo. Uhum. E assim, eu não eram, sei lá, 200 pessoas por vaga. Eu não sei que loucura que tava naquela época em específico, que aí eu fiz uma seletiva, inclusive no Itaú. Falei, agora vai, porque eu fui passando. E aí, de repente, falei, não, como você mora longe, a gente não vai optar por você, porque era aqui na Barra Funda. A vaga era em Barra Funda. E eu moro em Santo André. Uhum. Então, acredito que o banco viu uma questão de dificuldade nisso daí. Meu mundo caiu de novo. Não é por acaso, né? Mas a gente fica arrasada, a gente não entende. Exatamente. Meu mundo caiu. Falei, meu Deus, eu só sei fazer isso. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu comecei, né, com bastante apoio do Fernando também, começo a pesquisar outras vertentes disso. Da área financeira. Entendeu? Começa a ver. Até que eu fui evoluindo, fiz a Ancor, tirei a prova da certificação da Ancor, e aí eu comecei a ser chamada. Comecei na carreira efetivamente em 2016, em outro escritório. Não deu certo. Jéssica, ano que vem faz 10 anos. Você tem noção 10 do negócio anos como desse? assessora, meu Deus. É uma loucura.
recebi a oportunidade de vir para, até então, Bank Rio, para já abrir a minha própria filial junto com outras pessoas. Eu falei, gente, será que eu vou dar conta? Isso com 26 para 27 anos. Mas tem noção? É isso. As oportunidades, elas vão aparecer. E aí eu tenho duas oportunidades, né? Eu tenho duas escolhas, na realidade. Exato. Olhar para elas e falar assim, tudo bem, eu vou fazer o possível para dar certo. Exato. E o impossível para dar certo. Eu vou Exato. estudar, eu vou correr atrás, eu vou virar à noite, eu vou fazer... Ou eu vou olhar e falar assim, eu acho que não é para mim, não tô pronta. A oportunidade passou. E às vezes a gente realmente não vai estar pronta. Mas eu não estava pronta não, tá? Isso é um ponto a gente não vai importante. tá, A gente nunca vai mas tá. a gente aprende fazendo. Exatamente. A gente aprende errando. Exato. Agora eu tenho que saber o tamanho da coisa que eu tô fazendo. Exatamente. Né? Então eu tinha noção que era uma coisa muito grande, que tinha um potencial de crescimento muito grande e que eu também teria responsabilidade para ajudar outras pessoas. Assim como eu também estava no começo. Então eu me enchi de força ali, falei, eu vou arregaçar as mangas mesmo e vamos fazer um negócio acontecer. Eu vou dar o meu melhor. Se eu conseguir me virar nos 30 em Goiânia e conseguir chegar até aqui, cara, não vai ser isso que vai me paralisar, mas de jeito nenhum. Olha aí a gente olha pra história, né? Olha tudo que eu já fiz, que eu já passei, Foi né? isso que eu me baseei. Eu falei, se eu cheguei até aqui... Você foi se fortalecendo. Exato. Cada pedrinha que teve, cada vitória foi de extrema importância. Mas eu sempre muito organizada, que isso é um ponto importante. Tudo devidamente anotado. As coisas do meu casamento, a grande maioria das coisas de detalhe, de decoração e etc., fui eu que fiz. Chamei amigas. A mãe da minha amiga fez o bem casado. Eu comprei caixinhas na época da China para poder eu mesma montar. Fiz um monte de coisa. Chá de lingerie, fui eu que montei a decoração. Mas tudo acontecia. Eu nunca me deixei levar por qualquer tipo de desculpa. Alguém dizer que eu não posso, né? Ou eu não então, posso ter o que eu não quero. Eu não vou fazer isso porque... é difícil, é complicado, eu não tenho recurso. Cara, quem não tem cão, caça com gato. Agora fica aqui a mensagem para você. Ninguém nasce sabendo de tudo. Eu aprendi várias coisas sozinha, outras coisas através de livros, mas em todas essas situações, o ponto mais importante aqui é falar que quem quer, faz. Quem não quer, vai arrumar sempre uma desculpa. Então, eu poderia falar outras coisas aqui que eu faço a minha unha mesmo, sozinha, há muitos anos. Que teoricamente é a sua terapia, É né? a minha terapia. Começou com a questão de economia, porque eu queria ter as unhas grandes. Minhas unhas eram super fracas. Eu falei, cara, eu ia para um salão e eu comecei olhando como é que a menina fazia minha unha. Quais eram os materiais que ela usava, como ela lixava, como ela colava e etc. Eu falei, eu vou fazer o teste aqui sozinha. Vou aprender a fazer isso. E vou aprender para fazer sozinha. Eu nunca tive medo de nada novo. Eu falava, gente, se qualquer coisa acontecer comigo, eu sei fazer uma escova de cabelo, babyliss, unha, gel, maquiagem. Eu sou super artista relacionada à questão de mudar alguma coisa, transformar alguma coisa assim. Eu adoro essas questões de transformação. Eu morro de medo, né? Quando ela fala assim, tive uma ideia. Não, sexta-feira à noite, tive uma ideia. Você chega no escritório, segunda, as mesas estão todas viradas ao contrário, os quadros foram trocados de lugar, a copa foi para outro lugar, é mais ou menos assim, né? Mas eu sempre pensei nisso. Eu sei me virar. Então, eu consigo fazer qualquer coisa desde que eu coloque uma energia nisso daqui. Se eu tiver energia, saúde e essa organização de saber quanto que eu estou ganhando e quanto que eu posso gastar, eu vou sempre dar um passinho para frente. Eu sempre vou evoluir. Eu acho que essa é a grande dica. O que você acabou de falar é a grande dica. Exato. Quanto eu ganho, quanto eu posso gastar e o que eu quero. Vai fazer você andar. Exato. Mas você falou que não tem medo, né? Tem que fazer as coisas. Exatamente. E aí eu falei, eu acho que eu vou soltar aqui então, assim. Você tá muito devagar. Eu falei assim, essa mentoria dela, ela fica querendo atender individual. Exatamente. E tal. Eu falei, cara, você tem tanto conhecimento e tem tanta gente precisando que a nossa quantidade de hora é limitada. Exatamente. Né? A gente tem 24 horas no dia. Uma parte a gente passa dormindo, uma parte se deslocando pra lá e pra cá, pra ir pro escritório e uma parte dentro do nosso escritório. Eu acho que o seu conhecimento é um conhecimento que precisa chegar, essa parte de organização, pessoas, né? de planejamento. Eu acho que é para ontem pensar em lançar essa mentoria em grupo, de olhar e falar assim, não, gente, vem cá, vamos juntar e vamos começar a falar de verdade sobre organização, porque o quanto você vai ajudar essas mulheres, para mim é sempre um passo além, né? Exato. Não só o quanto eu estou ajudando essas mulheres, mas o quanto eu estou me ajudando
porque isso faz bem. A mentora gente, sempre a gente tem acaba aprendendo muito. mais do que a gente possa imaginar. E sem é uma sombra de sensação de dúvida. realização muito grande quando você vê o resultado da tua mentorada, né? Mas não só isso. Pensa no seguinte, o quanto você está fazendo um Brasil melhor. Exatamente. Né? O quanto essas mulheres vão ser mães e vão ensinar aos filhos coisas que elas também não tiveram. E principalmente Total. essa questão do comportamento. Eu acho que a questão do comportamento, que é uma coisa que tem muito forte, né? Desse autocontrole, não está na hora de comprar, eu consigo me segurar, eu não preciso ter o prazer imediato, da disciplina, de todo mês tirar alguma coisa. Porque são coisas diferentes. Disciplina Total. eu todo mês fazer a mesma coisa, eu conseguir repetir quantas vezes forem preciso. E o autocontrole é não pegar o que eu já fiz e gastar. Exatamente. É olhar uma coisa que eu quero e falar, não. Hoje eu vou lá e vou fazer minha unha porque eu não quero gastar. Seria mais rápido eu ir lá e fazer no salão? Seria. Sim. Tá, meu autocontrole não. Eu gosto de fazer, eu vou fazer em casa porque parte desse dinheiro vai para uma coisa maior. Vai para viagem internacional, vai para o restaurante diferente, Exato. vai para roupa diferente, vai para maquiagem, vai para o que for. Porque a Jéssica é assim, gente, ela tá sempre produzida. Eu falo, ai meu Deus, agora vou... Eu falei, como é que ela vai chegar aqui hoje, qual vai ser né? surpresa? Eu imaginei isso. Mas esse é o ponto. Então, eu acho que a gente vai caminhar para esse fechamento aqui do podcast. Sim. Eu tenho muito mais de comportamento. Usar a educação financeira, ou seja, a falta Isso é da só um educação financeira, né? É só um Para meio. dizer que eu não faço. Então, peraí, deixa eu entender o meu comportamento primeiro. Sim. Eu sou uma pessoa disciplinada. Disciplina é treino. Eu tô tendo autocontrole. Nem todo dia você vai estar motivada. É isso. Nem todo dia. É isso. Eu tô tendo autocontrole. Sim. Né? Então, assim, eu experimento. Eu comecei a experimentar. Falei, vou cortar a Coca-Cola, que era a coisa que eu mais gostava na minha vida. Eu falei, é um experimento, é um dia de cada vez. Passou. Completou 150 dias sem Coca-Cola. Falei, cara, 150. Qual é o próximo passo? É isso. Tirei o adoçante do café. Tô horrorizada aqui. Tem 3 dias que eu tô assim, tomando menos café. Mas é isso. Porque isso é um treino de autocontrole. Exato. O que isso tem a ver com dinheiro? Cara, se eu estou conseguindo adiar o prazer de tomar a Coca-Cola, adiar o prazer de tomar o café, ou com açúcar ou com adoçante, eu estou lidando com o controle de coisas que, para mim, faz sentido ter menos açúcar no meu organismo nesse momento. Glaucia, mas a Coca-Cola, eu tomava 2 litros. Então, 2 litros de Coca-Cola... Olha só a diferença. Você cortar 2 litros loucura, por é uma dia, coisa grande. E é uma coisa que faz falta. Então, assim, eu consegui trabalhar o autocontrole. Por quê? O que era o mais importante ali? A minha saúde. Sem sombra de Então, dúvida. ali eu falei, não, eu preciso... Se eu vou melhorar a saúde, o que de pior eu tô fazendo para a minha saúde hoje? É a Coca-Cola? Então vamos cortar. Então, eu acho que tem essa questão do autocontrole da disciplina. E, sim, é importante a gente estudar sobre a educação financeira. Sim, é importante a gente entender. Mas não adianta eu só estudar e não olhar meu comportamento. É isso que... O comportamento é a base, né? Se você tem todas as ferramentas, então fica a dica aqui para você. Eu poderia deixar para vocês, sei lá, vários e-books, várias planilhas, etc. Se você não tiver um passo antes, que é essa questão comportamental, de ter uma certeza dos porquês muito fortes, se você não tiver um projeto para conseguir chegar naquele objetivo, não vai adiantar ter a planilha mais automatizada do mundo. Você vai largar ela rápido, né? Vai largar. Porque isso não é desculpa, porque eu fazia isso numa agenda. Então, você pode anotar no seu bloco de notas, tanto faz onde vai ser esse mecanismo. O mais importante é você, primeiro, saber o porquê que você tem que agir de tal forma, secar algumas dívidas e etc. Tomar essa consciência. E outro ponto, nem todos os meses da minha vida foi um céu de brigadeiro. Já tive situações de passar alguns meses com o cartão vencido, mas aí eu não deixava a peteca cair. Porque ali era a cilada perfeita. Se a gente perder o ritmo, acabou, né? Era a cilada perfeita para eu poder falar, agora eu vou... Já que eu tô lascada, então agora eu vou terminar de descer a ladeira. Eu falava, não, peraí. Conversava comigo mesma. E eu tenho várias conversas comigo mesma. Você sabe disso. Que era para falar assim, acorda para a realidade. Isso está acontecendo agora. Presta atenção, volta para sua rota. Qual que é o seu caminho? O que você quer? Lembra do seu objetivo lá na frente. Não é o mês ruim que vai te derrubar. Exatamente. Que pode desacelerar, mas não é o que vai te impedir de seguir, né? Eu vou ter que gastar mais tempo para poder entender como resolver esse problema, negociar, etc. Mas o negócio vai fluir. E todas as vezes que eu tive essas conversas sérias comigo mesma,
a coisa realmente voltou a fluir. Eu acho que essa provocação que você fez em relação à questão da mentoria, sem sombra de dúvidas... Ela não sabia, né? Não sabia, não, eu não ia fazer, mas aí você soltou, tipo, eu não tenho medo do novo, eu vou pra dentro, tarará. Eu falei, cara, você tá deixando de trazer um conhecimento, de ajudar tanta gente, você tá deixando de fazer o bem pro que a gente precisa. Pra sociedade também, né? Eu comecei no meu Instagram falando do dinheiro delas, que é justamente uma forma de devolver para a sociedade um pouco do que eu consegui alcançar na minha vida, né? Passar um pouquinho dessa energia positiva, desse raio de sol, de tudo isso, dessa potência. Fazer as pessoas refletirem. Você faz perguntas, você traz tema para as pessoas olharem e falar assim, você já para pensar nisso? Mas aí realmente falta a sequência um pouco mais em grupo, porque a rotina acaba acabando com a gente em algumas coisas. Sim. Mas eu acho que quando a gente quer... Sim. Lembra do que eu falei. Quem quer faz, quem não quer arrumar uma desculpa. Então, eu acho que é uma questão de programação e evolução. Evolução. Total. Então, assim, eu não tô sozinha. Eu tenho com você, certeza. Eu tenho todo o suporte. A gente tá no mesmo grupo. De mentorias e tudo mais. E agora, gostei dessa provocação. Para o Dia da Mulher aí, agora vamos tá ver registrado, se sai alguma coisa, né, gente? hein? Agora vamos ver o que ela vai Vou ter que aprontar. fazer alguma coisa pro Dia da Mulher, que é um desejo que eu tenho muito grande. E evoluir, até chegar a um ponto, vou até contar aqui para vocês uma ideia super ousada que eu tenho de vida. Aí é para realmente devolver de verdade para a sociedade. A gente já teve algumas conversas sobre isso, né? Que não é só a questão educacional, por exemplo, para famílias um pouco mais não tão abastadas, humildes, etc., mas também levar alguma coisa de positivo para que seja algum órgão, que seja montar alguma estratégia para criar um grupo ali, para trazer para essas mães, para esses filhos, algumas coisas relacionadas, não só a parte educacional, mas também com alguma coisa para dar o de comer. Porque quando a gente não tem esse suporte, eu tenho uma gratidão imensa pelos centros espíritas, porque eu já fui muito ajudada. Um dos grandes posts que eu tenho nas minhas redes sociais, lá no Instagram, tá lá. A questão da fila do sopão. Um dia que eu tava criança, que eu enfrentei a fila do sopão, eu falei, cara, eu tô levando comida para casa. Olha que uma criança que eu tive até, sei lá, meus 5 anos, 6 anos de idade no máximo. Então, eu acredito que essa mesma sensação deve ser replicada para outras pessoas. Sim. Mas com um pouquinho a mais. Sim. Que na época era só a comida e um brinquedinho, alguma coisa que veio de doação. Mas trazer algum ofício, fazer com que essas pessoas também tenham essa mesma necessidade, se capacitarem, estarem prontas para quando chegar o momento de ou ir, eventualmente, para um jovem aprendiz, ou até mesmo eu vou te conectar com uma pessoa, me veio um insight aqui agora, eu vou te conectar com uma pessoa, vou trazer ela aqui, pra gente bater um papo com ela, e vou te conectar, porque eu acho que dá pra rolar alguma coisa. Esse é um desejo que eu tenho muito forte dentro do meu coração, e eu tenho certeza que vocês ainda vão ver muito disso ainda ao longo da minha vida. Não tem dúvida. Agradecer imensamente a oportunidade, tanto de ter também você nas nossas vidas, que a nossa conexão foi instantânea, né? Acho que assim, a gente é tão diferente e tão igual ao mesmo tempo. Eu acho que os valores são iguais. Né? A diferença é como a gente, cada um é cada um, né? Mas do como a gente executa isso. Mas eu acho que a gente busca a mesma coisa. Exatamente. Né? Então é um ponto. Queria agradecer tua presença. Eu acho que a tua história é muito inspiradora. Né? E mostrar isso, que não é só a educação financeira. Não. A educação financeira ela é um pedaço do que eu preciso fazer. Exato. É muito mais sobre um comportamento, da gente se olhar, do que efetivamente a gente... eu preciso estudar. Não, eu Tem que colocar em prática também. Eu posso fazer isso tudo, mas o que eu preciso olhar num primeiro momento, né? Então, primeiro ponto é esse. Desculpa, gente. Mas o que eu queria era isso, era trazer um pouquinho dessa reflexão, trazer da tua história, porque é uma história muito inspiradora. Queria te agradecer. A tua história trouxe o passo a passo de como sair, de como olhar, de como entender o que eu posso fazer. Então, assim, tem várias dicas úteis para entender sobre comportamento. E aí, sim, a gente vai para a parte, né, ferramental, a parte técnica do que precisa ser feito, né? Exato. Então, assim, a Jéssica, eu vou deixar aqui embaixo do nosso podcast já o @ da Jéssica do Instagram para vocês seguirem. Se você não segue aqui o podcast, se você estiver assistindo pelo YouTube, pode começar a seguir. Se você estiver assistindo pelo Spotify e gostou, já vou pedir para você avaliar o nosso podcast lá com 5 estrelinhas. E sim, eu espero que vocês tenham gostado bastante do que a gente conversou aqui hoje e tenha servido para refletir.
Se fez sentido, vai lá e compartilha com um amigo, com uma colega que precisa entender que não é só sobre a questão da técnica da educação financeira, que tem a ver com comportamento. E eu vejo vocês no nosso próximo podcast. Um beijo. Tchau, tchau.